Amém. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão aí fazendo a leitura bíblica? Alguém já desistiu? Ou continua acompanhando a leitura? Quem está acompanhando lá? Amém. Terminamos o livro do Gênesis, iniciamos ontem, o livro do Êxodo e agora só faltam 65, já foi faltam 65 livros. Vamos continuar, firme, constante. Daqui a pouco a gente está concluindo e essa vitória é uma vitória que nos enche de gozo, de satisfação, poder fazer a leitura completa da Bíblia Sagrada. Para aqueles que ainda não começaram, dá tempo de pedir para fazer parte do grupo, para acompanhar. Até porque, vale aqui lembrar que a nossa programação é para concluirmos a leitura ali em meados de outubro, portanto, ficando mais de 2 meses ainda de sobra para o final do ano, de maneira que quem entrar agora, depois ainda tem 2 meses para repor aquela leitura que já foi feita e não deu para acompanhar. Então, vale a pena. Essa semana mesmo, vou até destacar aqui, temos um companheiro lá de Botucatu, não é isso? Botucatu, no estado de São Paulo, que está acompanhando também a leitura com a gente, e outros de outros estados e até de outros países, mas fazer o destaque aqui a esse irmão nosso, lá de Botucatu, no estado de São Paulo, que começou a nos acompanhar também e fazer a leitura bíblica. Então, a gente fica feliz por isso, porque a Bíblia Sagrada está sendo propagada, a palavra de Deus está sendo disseminada e o nome do Senhor tem sido com isso glorificado. Vamos estar de pé, fazer uma oração a Deus, para assim darmos por oficialmente iniciada a nossa aula desta noite. Santíssimo Deus, eterno Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome magnífico, porque o Senhor tem sido extremamente bondoso conosco, a Tua misericórdia tem nos acompanhado de perto. Ó Deus, nós Te louvamos pelas bênçãos sem par que são derramadas continuamente sobre as nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos e até mesmo pelas provações que nos ajudam a crescer e a estar mais perto de Ti. Te glorifico pela vida de cada irmão que tem estado a cada semana reunido para estudar e aprender a Tua Palavra. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um. Te agradeço pela vida daqueles que ainda chegarão e ainda se somarão a nós. Tenho certeza que ainda outros farão parte desse exército e aqui também serão abençoados pela Tua santa e poderosa Palavra. Seja conosco na noite deste dia, nos ilumine, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, nos ajude a entender e absorver tudo que tens reservado para nós na noite deste dia. Que o nosso coração se encha da Tua Palavra e a nossa convicção, a nossa fé seja robustecida, fortalecida e o compromisso de viver e praticar a Sua Palavra seja renovado. É o nosso desejo e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Você que já tem aí seu material, seu livro, o livro 1, Bibliologia, está aqui, que está aí, livro 1, Bibliologia. Hoje nós iniciaremos o capítulo de número 6, vamos falar sobre a formação do cânon sagrado e página 29. A formação do cânon sagrado. Vamos lá, vou começar aqui com uns slides, daqui a pouquinho, aliás, a gente está seguindo até nos slides alguma coisa do que está contida no material, porque alguns irmãos que estão chegando, até mais uma vez informar, antigamente a gente trabalhava com uma produção muito grande de material, fazia material em excesso e sempre sobrava bastante material. De maneira que a gente está fazendo agora praticamente na conta, por encomenda. Desta forma
quem faz hoje o pagamento, a matrícula e acerta o material, a gente faz o pedido e entrega na semana seguinte. A gente não está fazendo mais aquela quantidade enorme, antes fazíamos 200 e sempre sobrava bastante, e isso não era bom. De maneira que a gente está fazendo sob encomenda. Então, quem pede hoje, recebe na próxima semana, e acontece dos alunos que estão chegando não terem em mãos o material para acompanhar. Então, hoje eu peguei bastante do conteúdo que está no livro e digitei para que a gente também possa acompanhar nos slides para ajudar aqueles que estão chegando. Então, você vai observar, você que tem o material, que a gente vai passar aqui no slide muito do que está contido aí, para ajudar os irmãos aí também, para que eles não fiquem desestimulados, porque estão conosco, não tem o material ainda. Então, começando aí, o conteúdo da página 29 está também ali no nosso slide. Como já discutimos anteriormente em nossos credos, afirmamos peremptoriamente ser a Bíblia a inspirada, inerrante, infalível, soberana e completa palavra de Deus. Nesse inegociável e intransferível dogma, baseia-se o cânon das Sagradas Escrituras. Vamos falar sobre dogma. Está aí na sua nota de rodapé o que é um dogma, até destaquei aqui, né? Esse inegociável e intransferível dogma. Estou dizendo aqui que a doutrina da inspiração, da inerrância, da infalibilidade, da soberania e completude da palavra de Deus é um dogma inegociável e intransferível. Mas aí a pergunta é, o que é dogma? O que é um dogma? Um dogma é uma doutrina que, por estar fundada, baseada numa verdade divinamente revelada, ela reivindica ou ela exige o acatamento incondicional por parte dos fiéis. A gente tem pontos doutrinários que são dogmáticos, são inegociáveis, são intransferíveis. Existem interpretações doutrinárias que podem variar de denominação para denominação sem afetar o cerne da nossa fé. Um crê de uma forma, o outro crê de outra, um interpreta de uma forma, o outro de outra. Isso em se tratando de pontos que eu vou chamar aqui de periféricos, não é? Pontos periféricos, não centrais, não fundamentais. Então, existem os pontos periféricos que há divergências, há diferentes interpretações e entendimentos que faz com que até nós tenhamos essas diferenças denominacionais. A Assembleia de Deus vê de uma forma, a Igreja Presbiteriana de outra, a Batista de outra, a Metodista, mas em se tratando de pontos periféricos. Quando se fala de pontos centrais, aí eu estou tratando de doutrinas dogmáticas. Estou falando de dogma. Não tem como pensar diferente de um dogma. Se você transigir, ou se você ultrapassar, ou se você não concordar com um ponto dogmático, você já está caminhando para não ser mais uma igreja cristã genuinamente bíblica, mas já está caminhando pela trajetória nefasta das heresias. Então, dogmas são inegociáveis. Por exemplo, vou citar aqui um dogma, ou seja, um ponto fundamental de uma doutrina. O exemplo que eu trago, a divindade de Jesus. Estamos falando de cristologia, né? É um ponto fundamental para se entender a cristologia, porque isso é um dogma. Jesus é Deus, é divino. Se uma denominação desacredita, ou prega diferente, ensina diferente, porque crê diferente a respeito deste ponto dogmático, ou seja, a divindade de Jesus, se ela trata Jesus como criatura ao invés de criador, como apenas o primeiro criado, alguns dizem assim, primogênito significa o primeiro criado, não gerado, e aí não trata a pessoa de Jesus como um ser divino, mas como um ser inferior ao Deus eterno, fazem a distinção, aí é heresia, você transigiu um dogma.
E aí estou dizendo, isso aqui é um exemplo de dogma. Então estou dizendo que o que é um dogma em relação à bibliologia? Eu dei o exemplo da cristologia, a divindade de Jesus. O que eu estou dizendo que é um ponto dogmático na bibliologia? A inspiração, a inerrância, a infalibilidade, a soberania, a completude da Bíblia. Isso são pontos dogmáticos. Todos devemos acreditar que a Bíblia é inspirada. Devemos defender, devemos pregar a inspiração plenária, verbal, a inspiração dinâmica do Espírito Santo da Bíblia Sagrada. Devemos crer, confiar, defender a inerrância das Sagradas Escrituras, sua infalibilidade, sua soberania. O que é ser soberano? Está sobre, está acima, é superior. E a sua completude, ou seja, está completa, não há espaço para acréscimos. Isso é ponto dogmático. Se alguma instituição que se diga cristã não defende a inspiração, ela é seita. Não defende a inerrância, é seita. Não defende a infalibilidade, é seita. Não defende a soberania, a completude, e assim sucessivamente, é seita. Por quê? Porque está negociando o inegociável e o intransferível, que trata-se de uma doutrina fundamental, dogmática das Sagradas Escrituras. Prosseguindo, dogma então, explicamos aqui, demos o exemplo. Vamos falar agora, vamos aí no nosso material, vamos no material, segundo parágrafo. Antes de entrarmos a estudar com mais propriedade a canonicidade, daqui a pouco eu falo sobre essa expressão e explico o que é um cânon, mas antes de estudarmos e falarmos com mais propriedade a respeito da canonicidade da Bíblia, é necessário que deixemos algo bem claro. Esta não é inspirada porque os doutores da igreja assim a chancelaram. Eles a sancionaram como tal porque ela é, de fato, a inspirada palavra de Deus. Isto precisa ficar cristalinamente definido, pois em momento algum da história, qualquer homem teria a condição de incluir ou excluir qualquer livro da Bíblia, dando-lhe status de sagrado ou não, mas é a palavra de Deus que se autodefine. Homens santos de Deus podem, no máximo, confirmar. Isso é importante que se diga. Estou falando de canonicidade, que já vou passar a explicar na sequência, está aqui já até o slide, o termo cano, etc. A canonicidade é a autenticidade da sacralidade da Bíblia, do seu conteúdo santo, divino, inspirado, inerrante, infalível, etc. E aí alguém poderia perguntar, quem foi que disse que o livro, por exemplo, o Evangelho escrito por João é canônico? Ou seja, foi de fato inspirado, é sagrado, é inerrante, é infalível. Quem foi que decidiu? Quem deu a última palavra? Foi um concílio? Foi um consenso? Quem é que deu a última palavra? Então, este parágrafo que eu acabei de ler, é para que fique claro que não foram homens que autenticaram a sacralidade, a santidade, a soberania, a inspiração das Sagradas Escrituras. A Bíblia se autodefine nesses quesitos. O homem, quando muito, pode confirmar aquilo que a Bíblia já diz de si mesma. Não é um homem que diz acerca da Bíblia. A Bíblia diz acerca de si mesma e os santos homens de Deus apenas confirmaram o testemunho que a Bíblia de si mesma deu. Então, essa relação de causa e efeito, apesar de parecer ser confusa, mas precisa ser cristalinamente compreendida. Não foram homens, não foi a igreja, não foi o Papa, não foi a igreja católica, não foram os apóstolos, ou os profetas, ou os pais da igreja, ou seja, os líderes da era patrística da igreja, não foram eles que chancelaram, que afirmaram, e a Bíblia está fundamentada na palavra desse. Não, a Bíblia está fundamentada em sua própria palavra, em sua própria definição. E estes homens, por possuírem o Espírito Santo,
que foi o mesmo que inspirou as Sagradas Escrituras, então houve um consenso, houve uma confirmação, houve um entendimento daquilo que de fato é. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, mas a Bíblia é quem se autodefine desta forma, não os homens que assim a definiram. Então vamos falar do termo cânon. Este termo provém da palavra grega, que basicamente é a mesma, está ali, cânon. O que muda começa com K, né? E o acento ali muda de lugar. Mas a expressão cânon denota uma régua de carpinteiro ou algum tipo de vara de medir. No mundo grego, cânon veio a significar padrão ou norma para julgar ou avaliar todas as coisas. Foram desenvolvidos cânones para a arquitetura, a escultura, a literatura, a filosofia e assim por diante. Os cristãos começaram a empregar o termo de modo teológico para designar os escritos que tinham cumprido os requisitos para serem considerados escrituras sagradas. Os livros canônicos, pois, são considerados a revelação autorizada e infalível da parte de Deus. Então, dá uma olhada aqui no slide, por favor. Cânon. O que é um cânon? É uma vara de medição, é uma régua. Isto é o significado no seu original. Quando a gente fala, lá no mundo antigo, no mundo grego, se falava de cânon, estava se falando de uma régua para medir, para ter a medida de algo, e a partir disso aí até uma cana, era uma cana de medir, que tinha ali o seu comprimento determinado, e a partir daquilo ali você ia fazendo as medições. Com o passar do tempo, como a gente já leu, se estabeleceram cânones, ou seja, medidas padrões, para se definir até mesmo outras ciências, e a gente citou aqui algumas delas. E foi aplicado também um cânon para definir aquilo que é de fato, aquilo que é reconhecidamente como sagrado, inspirado, ou seja, biblicamente sagrado. Por isso a gente usa o termo canônico, significa que passou pelo cânon, passou pela régua, passou pela vara de medição, passou pelo crivo, tá? Você pode entender dessa maneira, um cânon é um crivo, e para você considerar algo como canônico, significa que passou por esse crivo, por este padrão, por esta regra, ou mesmo régua de medição. Então, nós vamos entender aqui o que era estabelecido, que tipo de crivo que nós estamos chamando aqui, que era utilizado para inferir sobre a canonicidade dos livros bíblicos. Aquele ali a gente já leu aqui também. Bom, estabelecer o cânon da Bíblia não foi, porém, a decisão dos escritores, nem dos líderes religiosos, nem de concílio eclesiástico. Já falei sobre isso. Pelo contrário, o processo da aceitação desses livros como escritura sagrada deu-se mediante a influência providencial do Espírito Santo sobre o povo de Deus. O cânon foi formado a partir de um consenso e não por decreto. As pessoas apenas confirmaram e não decretaram. A igreja não resolveu quais livros deveriam estar no cânon sagrado, mas limitou-se a confirmar aqueles que o povo de Deus já reconhecia como a palavra. Fica claro que a igreja não era a autoridade, mas percebia a autoridade da palavra inspirada. Destacamos aqui, portanto, a fundamental atuação do Espírito Santo nos primórdios da igreja para garantir a percepção da liderança do que era e do que não era proveniente de Deus. Então, dá uma olhada aqui na página 30, no terceiro parágrafo. Eu vou lhe mostrar aqui alguns princípios, os crivos que eram utilizados para se estabelecer a canonicidade dos escritos.
Então está aqui, vários princípios orientadores ou critérios têm sido sugeridos para os escritos canônicos. E aí a gente inclui, por exemplo, apostolicidade. O que é isso? Uma pergunta: o livro foi escrito por um apóstolo? Vamos pensar aqui, por exemplo, no Evangelho segundo João, no Evangelho segundo Mateus, nas epístolas paulinas, foram escritos por apóstolos, então passou no crivo da apostolicidade. Isso é um crivo. Depois nós temos outro, a universalidade. Que crivo é esse? A universalidade é o seguinte: este escrito que está sendo lido, por exemplo, na cidade de Éfeso, ele também tem relevância se for lido na cidade de Filipos. Esta doutrina que está sendo pregada em Tessalônica, se ela for pregada em Roma, ela terá a mesma relevância? Isto significa o crivo da universalidade. E eu poderia ir além. Este escrito que foi, vamos falar aqui do Novo Testamento, né, para ficar mais fácil. Este escrito que orientou, que edificou, que fundamentou a igreja primitiva, portanto no século I, este mesmo escrito tem condição de produzir o mesmo efeito na igreja do século XXI, ou seja, fundamentá-la na palavra, edificá-la, orientá-la, exortá-la, corrigi-la, animá-la. Esse escrito que cumpriu o seu propósito no século I, ele consegue atravessar a barreira e a fronteira do tempo e ser tão edificante quanto, tão relevante quanto para a igreja do século XXI. Opa, passou nesse crivo? Então já é um outro crivo para definir a canonicidade de um escrito. O uso na igreja era utilizado? Não era? A capacidade de sobrevivência tem a ver aqui com o teste do tempo. A autoridade do referido escrito, a antiguidade, o conteúdo, a autoria, a autenticidade, as qualidades dinâmicas, etc. Então, vários crivos existiam para que os referidos livros, em passando por eles, fosse então reconhecido como escrito canônico. Isso não foi porque uma pessoa achou que devia ser, ou outra, ou um grupo de pessoas, não. São critérios estabelecidos rigorosamente, claro, não apenas por homens, mas volto a dizer, homens que possuíam na sua época, né, de vida o Espírito Santo, e por isso confirmaram aquilo que a Bíblia, volto a dizer, de si mesma disse. Então o critério de apostolicidade, o critério de universalidade, uso na igreja, os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada como a temos, eles passam por todos esses critérios. E alguém poderia até perguntar: quem sabe quantos livros possui a Bíblia que é utilizada pela Igreja Católica? Quantos livros? Quem já passou por lá? Já esteve do lado de lá? Se bem que quando você esteve do lado de lá, nem em Bíblia você mexia, né? Nem perto da Bíblia você passava. Mal você sabia que tinha um Salmos 91 lá, né? (73) Ah, tá, além de uns acréscimos dentro de alguns livros, exatamente. Então, 73 livros possui a Bíblia Católica. Você pode buscar na internet, talvez tenha acesso a um exemplo. Eu tenho lá em casa, talvez alguém tenha. Quem tem a Bíblia de Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém. Eu tenho também, é uma Bíblia em versão católica. Tem lá os 73 livros. Dentre eles, os mais conhecidos, primeiro, a gente vai falar dele ainda aqui ao longo, na semana que vem, desses livros. Primeiro e segundo Macabeus, Bel e o Dragão, Judite, Baruque, alguns livros. 7 livros ao total, a mais. Mas eles não passam no crivo, nesses critérios de canonicidade. Aliás, eles foram acrescentados muito depois do encerramento do cânon. E você vai observar algumas coisas nestes livros, por exemplo, que contradizem completamente o todo das Escrituras Sagradas.
Enquanto nós temos em mãos 66 livros que corroboram de forma única, de forma indissolúvel, de forma coerente, em uma única direção, uma única verdade, sem qualquer contradição ou variação, quando você acrescenta estes livros, há pontos contraditórios com demais livros da Bíblia. Eu vou citar com mais profundidade na semana que vem. Aliás, na semana que vem eu vou até trazer a Bíblia de Jerusalém e vou ler um texto dela aqui, então não perca. Semana que vem, nossa última aula, eu vou trazer e vou ler um trecho, onde, por exemplo, você vai saber de onde que a Igreja Católica tirou a sua base doutrinária para a missa do sétimo dia, que é uma oração por mortos, no afã de fazer com que o status quo dos mesmos seja alterado. O que é isso, irmão Márcio? Por exemplo, alguém que morreu e foi lá para o inferno, mas se a gente orar por ele, a gente consegue tirar ele do inferno e fazer ele entrar no céu, mudar a situação até um período de 7 dias após a sua morte. Por isso se faz a missa de sétimo dia, pois é o período de vai que ele não estava no caminho correto, estava no caminho todo, então a gente faz essa missa para resgatar e mudar. É claro que isso contradiz o todo da Bíblia, porque a Bíblia, ao longo de todas as suas páginas, diz ser impossível mudar a situação de alguém após a sua morte. O tempo de decidir é aqui. O tempo de aceitar a Jesus, viver em conformidade com a palavra, ser obediente, enfim, é hoje, não depois de morrer, alguém mudar a sua situação eterna. Mas aí eu vou mostrar semana que vem de onde essa referência foi extraída. Está lá no livro, já vou adiantar, de Macabeu. E aqui vale aquele velho e sem graça trocadilho que eles sempre fazem, né? Tal do livro do Macabeu, que tem lá na Bíblia dos católicos e não tem na nossa. Aí aquele trocadilho, é porque lá cabeu, na nossa não cabeu. Isso é horrível, né? Mas sempre falam ela. Mas não dá para passar sem falar, né? Prosseguindo. Aqui a Bíblia, aliás, assim é de interesse primário saber se o escrito era considerado inspirado ou não. Somente os escritos inspirados, ou seja, soprados por Deus, cumprem os requisitos acima para serem tidos como a palavra autorizada de Deus. A Bíblia, como nosso cânon por excelência, arvora-se como única regra de fé e conduta, pois a temos como a infalível palavra de Deus. Em termos técnicos, podemos definir assim o cânon das Escrituras. 2 pontos. Coleção de livros reconhecidos pela Igreja Cristã como singularmente inspirados pelo Espírito Santo. O cânon bíblico está fechado. Isso aqui tem a ver com completude, está completo, não há espaço para acréscimos, ele está fechado. A revelação infalível que Deus fez de si mesmo já foi registrada. Hoje, ele continua falando através dessa palavra. Assim como Deus revelou a si mesmo e inspirou os escritores a registrar essa revelação, ele mesmo preservou esses escritos inspirados e orientou o seu povo na escolha destes, a fim de garantir que a sua verdade viesse a ser conhecida. Não se devem acrescentar outros escritos às escrituras canônicas, nem se deve tirar dela nenhum escrito. O cânon contém as raízes históricas da igreja cristã, e o cânon não pode ser refeito, assim como a história não pode ser mudada. Aliás, o próprio Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, imprecou uma maldição àqueles que porventura acrescentarem ou retirarem alguma coisa deste livro. E infelizmente existem pessoas que assim estão fazendo. Eu vou falar aqui sobre a importância da dedicação, e aí acrescento principalmente por parte da liderança, à oração e ao ministério da palavra. Pois se isso for perdido, toda a igreja fatalmente poderá ser enganada. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7, se quiser acompanhar aí, mas
não eu não vou fazer a leitura aqui do texto para a gente ganhar tempo, mas fala sobre a instituição dos diáconos. Os diáconos foram estabelecidos para serem servidores da igreja primitiva, porque ela estava passando por um processo de crescimento muito grande, avassalador, eu diria. Estava atravessando as fronteiras do mundo judaico, estava crescendo especialmente entre os gregos. E a igreja formada de judeus e de gregos, havia uma divisão dentro da igreja. Infelizmente, já na época da igreja primitiva, isso acontecia. Havia uma atenção maior e mais especial que era dada às viúvas de origem judaica. E havia uma espécie de vista grossa ou uma atitude mais relaxada em relação às viúvas helênicas, ou seja, de origem grega. E a igreja, percebendo isso, esse tipo de atitude na assistência social da igreja, procurou a liderança instituída, o colégio apostólico, para falar sobre essa situação. E os apóstolos entenderam que não seria razoável eles pararem de se dedicar à oração, em primeiro lugar, e a leitura sistemática, a leitura aprofundada, o estudo continuado das Escrituras para atender a essas demandas, que embora sejam importantes, mas não são mais importantes do que a preocupação com a saúde e o bem-estar espiritual do povo de Deus. Se você, para não frustrar você que está com a Bíblia aberta na mão, eu estou já fazendo a explicação do texto, mas o texto ele é autoexplicativo. Ele diz exatamente aquilo que com as minhas palavras eu estou aqui falando. Versículo 1: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Essa expressão significa cuidar das necessidades das viúvas, daqueles que precisavam de um apoio, de uma assistência social da igreja. Versículo 3, olha a visão, o entendimento dos apóstolos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, primeiro crivo, segundo cheio do Espírito Santo, terceiro, e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Veja bem, o serviço diaconal é um importante negócio. Aqui os diáconos se ocupavam de cuidar das demandas, cotidianas, as necessidades. Versículo 4, mas nós, os apóstolos, a liderança, perseveraremos. Esta palavra aqui no grego também significa nos consagraremos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, muitas são as demandas da igreja. E se a liderança não se atentar, ela começa a se ocupar com as muitas demandas que toda a igreja tem e começa a abrir mão da principal, que é a dedicação à oração e ao estudo da palavra para poder ter um alimento para entregar ao povo e guiá-lo pelo caminho que Deus quer, através da sensibilidade espiritual que se adquire em uma vida de oração. Muitos líderes estão atarefadíssimos com as coisas de Deus a ponto de não ter tempo para Deus. O corre-corre é tão grande, desenfreado, que ele não tem tempo para Deus. E o que está roubando o tempo dele, que deveria ser dedicado a Deus? As coisas de Deus. Isso é uma coisa assim, que, mas espera aí, não faz sentido. Não, faz todo sentido, irmão. É necessário vigiarmos até com isso. A gente transforma isso em desculpa. Eu não oro porque fui pagar a conta da igreja. Eu não oro porque eu tive que visitar o irmão. Eu não oro porque eu tive que ir levar a cesta básica para não sei quem. Deus sabe, eu não estou buscando ele, mas eu estou... Não, Deus fala, para. Primeiro Deus. As coisas de Deus não podem roubar o tempo que deve ser dedicado para Deus.
A gente está falando aqui de canonicidade, a gente está enaltecendo, ou estabelecendo, ou reestabelecendo a primazia que a Bíblia jamais deveria ter deixado de ter dentro da igreja. E os apóstolos na época primitiva perceberam isso muito bem. As demandas da igreja estavam surgindo para tirá-los ou removê-los da oração e da palavra. E quando isso acontece, a palavra começa a ser relegada a segundo plano, a terceiro plano, a quarto plano, e aí as pessoas começam a perder esse senso de autoridade da Bíblia, da sua relevância, da sua inspiração, da sua soberania, da sua grandeza. Quem rege a igreja é a palavra, quem dirige a igreja é a palavra, mas se a palavra for relegada a um segundo plano, esta igreja está à deriva, está andando em círculo, está com muitas atividades, está realizando muita coisa no âmbito e no aspecto social, talvez no meio da comunidade, tem a sua relevância no mundo físico, mas tem sido irrelevante no mundo espiritual, perdendo o seu contato com Deus, não tendo conhecimento e profundidade na sua palavra, perdendo a condição de alimentar as ovelhas. E que fim, que destino final terá esse povo? Para onde ele está caminhando? Corre-se o risco de andar em círculo aqui. Se a gente diz, aliás, deixa eu usar uma outra expressão, se a gente preterir a palavra, ao invés de preferir a palavra, preterir, ao invés de preferir a palavra. Então, vamos reestabelecer o lugar que a palavra deve estar na igreja. Lembre-se, para fechar esse capítulo, quando o sistemático estudo da palavra é regado com as lágrimas que caem na oração, os pecadores ganham os doutores. Por que eu escrevi isso? Eu não li aqui o resto do texto, deveria ler até o versículo 7. Eu parei no 4. O 5 diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então 7 diáconos foram cuidar das demandas cotidianas da igreja, e os apóstolos continuaram se dedicando, perseverando, consagrando-se para a oração e o ministério da palavra. Qual foi o resultado? Versículo 7: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. O que significa dizer que grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé? Os sacerdotes, os levitas, os que trabalhavam no templo, os que serviam dentro do sistema judaico de culto, eles começaram a se converter pela pregação de quem? Aí eu coloquei aqui, pescadores, que se dedicaram à oração e ao estudo da palavra, começaram a convencer doutores, sacerdotes, acerca da divindade de Cristo, da sua messianidade, e eles então começaram a se converter e a obedecer à fé. Então observem, quando há dedicação à oração e ao estudo da palavra, que eu escrevi aqui, pescadores ganham doutores. Mas quando o estudo da palavra é seco, pois visa apenas o envaidecimento pessoal, seco, sem oração, seco, sem profundidade, seco, sem primazia, os doutores não ganham sequer os pescadores. E aqui sem demérito algum a pescadores e sem qualquer supervalorização a doutores. Mas só para entender, aonde estava a autoridade da pregação daqueles pescadores iletrados para convencer na palavra a sacerdotes que se ocupavam de estudar a palavra? E eles, ouvindo a mensagem dos pescadores, reconhecerem: eu estou errado, esse pescador está certo. Eu vou abandonar aquele que eu venho seguindo desde a minha meninice e vou me converter a essa mensagem do pescador. E às vezes a gente está vivendo a realidade invertida, em que os nossos púlpitos estão lotados de doutores, e isso não é ruim, tá? Não vejo isso com maus olhos. É bom mesmo que cada vez mais tenhamos pessoas dedicadas ao estudo,
Não vamos colocar aqui desculpa para não estudar. Tem muita gente que veste essa capa, eu não estudo, mas meu negócio é Deus. Conversa. É bom estudar também, é bom se dedicar, mas sem permitir ou sem deixar que o seu estudo secular atrapalhe a sua fé. Mas hoje a realidade é que temos púlpitos recheados de doutores, mas com uma palavra que não consegue convencer sequer o pescador. Por quê? Porque falta priorização à oração e falta priorização ao estudo e ao ensinamento das Sagradas Escrituras. Eu ia voltar aqui ao material, mas aqui a gente até leu. Vou resumir e encerrar. Não há na face da terra um só cristão que tem o direito de alterar a palavra de Deus. Contudo, todos têm a obrigação de obedecê-la. Vamos ao capítulo 7. Esse capítulo aqui é o coração, a gente pode dizer aqui, o coração da Bíblia. Jesus, o assunto principal das Escrituras. Capítulo 7. Volto a dizer, você que ainda não tem o material, boa parte do que está no material para ajudar a gente, eu coloquei aqui nos slides. Então, vamos lá. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras de Jesus. A Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirada por Deus, por outro, não podemos nos esquecer de ter sido escrita por homens que tiveram sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo. E aqui é bom a gente relembrar o conceito de inspiração plenária verbal e orientação dinâmica, tá? Que a gente estudou na semana passada. O Espírito Santo inspirou através do modo da plenária verbal e da orientação dinâmica. É por isso que, ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus nos falar de maneira única e singular, pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A palavra de Deus, de fato, é uma só. Os estilos, porém, são os mais diversos, pois o Espírito Santo inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores, a fim de que, num período de aproximadamente 1.600 anos, nos produzissem o livro dos livros. Esse meu slide aqui mudou de cor, não sei o que eu... Deixa eu mudar aqui todos eles, rapidinho. Ele mudou de cor numa hora que eu mexi aqui, então vou alterar a cor de todos eles. E vamos voltar. Ok, nos primórdios da humanidade, Deus se revelou ao homem através de suas obras, isto é, através da criação. Porém, segundo o seu divino propósito, chegou o tempo em que ele desejou alcançar o homem com uma revelação ainda maior, o que o fez de forma dupla. Primeiro, através da Bíblia, a palavra escrita. Segundo, através de Cristo, ou seja, o Logos, a palavra viva, o verbo encarnado. A revelação que Deus fez de si mesmo centraliza-se em Jesus Cristo. Ele é o Logos de Deus. Ele é o verbo vivo, o verbo encarnado, que revela o Deus eterno em termos humanos. O Logos é identificado com a palavra de Deus na criação e também com sua palavra autorizada, ou seja, a lei, a revelação para toda a humanidade. Temos aqui um significado etimológico de Logos. Logos, palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou uma ideia, é a materialização do pensamento, um decreto, um mandato ou ordem dos preceitos morais dados por Deus. A Bíblia fala de Jesus como sendo Logos de Deus, o verbo, a palavra. Logos trata-se da revelação imutável, eterna e absoluta de Deus, transmitida aos homens. Então,
Vamos lá, o apóstolo João deixa a nossa imaginação atônita quando introduz o Logos eterno, o Criador de todas as coisas, o próprio Deus, como o Verbo que se encarnou a fim de habitar entre nós. E aí o texto que temos, não é? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é o mistério da encarnação do Verbo, do Logos, ou seja, a encarnação do próprio Cristo, aquele que estava no princípio, com Deus, que era Deus, continua sendo. Esta expressão aqui, era, não significa que apenas no passado, mas de eternidade a eternidade, ele é Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a sua divindade é um dogma inegociável e intransferível. Por exemplo, já que a gente citou aqui a questão dogmática da divindade de Jesus, e eu lhes disse que se uma religião, uma denominação transigir este dogma, ela passa a ser de fato uma seita. Este versículo aqui mesmo é um que, por exemplo, na Bíblia da tradução do Novo Mundo, quem sabe quem é que utiliza a Bíblia da tradução do Novo Mundo? Quem utiliza? As Testemunhas de Jeová. Eles usam a Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo. Aquela Bíblia lá é um mistério. O escritor dela, que é o fundador da seita Testemunho de Jeová, o Charles Taze Russell, ele traduziu a Bíblia do inglês para o inglês mesmo. Ele pegou a Bíblia em inglês e ele veio traduzindo para o inglês, mudando só algumas coisas, e diz que é a tradução dele, mas deu o nome de Tradução do Novo Mundo. E quando chega nessa parte aqui, se você acessar, esse versículo, João capítulo 1, versículo 1, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, lá está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo. É assim que eles falam acerca de Jesus. No princípio era o Verbo, ele estava com Deus, e ele era um Deus minúsculo. Eles não acreditam na divindade de Jesus, por isso eles são seita, porque ultrapassaram o limite dogmático, da divindade de Jesus. Então nós estamos falando aí sobre Jesus como centro das Escrituras. As Escrituras, eu poderia, de certa forma, afirmar que elas existem para revelar à humanidade a pessoa de Cristo, porque em Cristo também nós temos a revelação perfeita do Pai. E a palavra de Deus que nos leva por este caminho de conhecer a Cristo, que é a imagem perfeita do Pai, quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. A Trindade está aí nas Sagradas Escrituras. O Pai desejou se revelar por intermédio do Filho, e através da palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, conduz a humanidade ao conhecimento do Filho, que é quem revela o Pai e quem nos conecta com o Pai. Enfim, irmão, a coisa está toda amarrada, e não tem como fugir dessa realidade, mais uma vez repito, inegociável e intransferível. Então, Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. Vamos falar aqui, o Verbo vivo tem sido visto, ouvido, tocado e agora proclamado mediante a palavra escrita. Quando do encerramento do cânon sagrado, o Logos vivo de Deus, aquele que é fiel e verdadeiro, está em estado de prontidão no céu, prestes a voltar à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A suprema revelação de Deus acha-se no seu Filho durante muitos séculos. Mediante as palavras dos escritores do Antigo Testamento, Deus havia se revelado progressivamente. Tipos, figuras, sombras, prefigurações desdobravam paulatinamente o plano de Deus para a redenção da humanidade. Depois da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para revelar o Pai,
de forma mais perfeita e para executar aquele gracioso plano mediante a sua morte na cruz. Toda a revelação bíblica, antes e depois da encarnação de Cristo, centraliza-se nele. Se olharmos com cuidado, veremos que, em tipos, figuras, símbolos e profecias, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras. Isto, além da sua manifestação, como está registrada em todo o Novo Testamento. Cristo é demonstrado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Vejamos então como Cristo é apresentado de forma explícita ou implícita em todos os livros da Bíblia Sagrada. E aí temos, não vou ler aqui todos, eu vou ler só 66, vamos lá. Não vou ler não. Mas você tem as revelações de Cristo em Gênesis como descendente da mulher, em Êxodo como Cordeiro Pascual. Se a gente for lá em Ruth, o nosso resgatador, em Esdras, o grande escriba, em Jó, o redentor que vive, em Daniel, o quarto homem da fornalha, em Malaquias, o sol da justiça, e por aí vai. No Novo Testamento, por exemplo, nos livros do Evangelho, Mateus, o rei prometido, em Marcos, o servo de Deus, em Lucas, o filho do homem, em João, o filho de Deus, em Atos, o Senhor ressurreto e sustentador da igreja. Um que eu gosto muito aqui, aos Colossenses, Cristo é a plenitude de Deus. Na primeira epístola de Timóteo, mediador entre Deus e os homens. Na segunda, o nosso exemplo. Em Tito, o nosso modelo. Aos Hebreus, Cristo, nosso intercessor junto ao trono do Pai. Na segunda epístola de Pedro, é a nossa força. As três de João: na primeira ele é a vida, na segunda ele é a verdade, na terceira ele é o caminho. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim ele é revelado. Em Judas, o nosso protetor. Em Apocalipse, digam todos: Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, Jesus é a revelação mais completa de Deus. Por isso, Jesus é o assunto central da Bíblia. Dessa forma, Jesus precisa ser o assunto central nos púlpitos, bem como o personagem central na vida da igreja. Uma igreja que não tem Jesus como centro é uma igreja que, aliás, nem este nome deveria ter. Não é igreja. Porque se a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça, se a igreja se divorcia, uma igreja divorciada de Cristo, botou a cabeça para um lado e o corpo para o outro, como é que sobrevive um corpo sem cabeça? Existe isso? Impossível. Então, a igreja só existe enquanto ela está fincada, ligada, conectada ao cabeça que é Cristo. Se ela se afasta dele, se ela tira a sua centralidade, a sua soberania, se ela tira, modo de dizer, Modo de dizer, porque o grupo que assim age, volto a dizer, já não é mais igreja, é uma reunião de pessoas, mas que não pode ser definida como igreja se Cristo não é tudo, se Cristo não é o centro, se Cristo não é o Senhor. Então por isso eu coloquei aqui, parafraseando Paulo, que disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso é muito forte, a expressão paulina. Ele roga, e roga pela compaixão de Deus é como a nossa expressão pelo amor de Deus. É para dar ênfase ao pedido que será feito. Paulo diz: eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, o quê? Que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então eu vou aqui parafraseá-lo, mas o meu rogo é: rogo-vos, irmãos, que Cristo volte a ser o assunto central de nossos púlpitos. Infelizmente, às vezes é raro ouvir uma mensagem que Cristo apareça na mensagem. E diz que pregou o Evangelho e nem citou o nome de Jesus na mensagem. Quando citou assim, falou meia hora de si mesmo. Se tem uma coisa, irmão, respeito quem gosta, mas sou franco, se tem uma coisa que eu não gosto, é de ficar ouvindo testemunho pessoal.
Ficar ouvindo o camarada falar 30, 40 minutos dele, ele isso, ele aquilo, ele isso, ele aquilo, ele isso e ele aquilo, e no final, para dar um caráter espiritual, lá depois de 40 minutos falando de si, mas tudo isso pela misericórdia de Deus. Conversa, irmão. Conversa, fica aí se exaltando, a maioria de vezes. E sou mais enfático, tá? Não generalizo, que aí estaria cometendo pecado. Mas sou enfático em dizer, a maioria dos testemunhos que a gente ouve em púlpito são recheados de mentira. Se você ouvir o mesmo testemunho 2 vezes, nunca bate. Já vi isso acontecer. O camarada conta o testemunho numa igreja, vai contar na outra, já muda os números, as datas, os não sei o quê, né? Parece que não causou muito impacto a primeira vez que ele falou, ele deu uma floreada na outra para causar mais impacto. Irmão, fala de Jesus que dá certo. Tentando ludibriar o povo aí, emocionar o povo, convencer o povo, contando quando era criança pequena lá em Barbacena e não sei o que. Sai fora disso, fala de Jesus. A igreja quer ouvir falar de Jesus. A igreja ama Jesus porque ela é a noiva de Jesus, apaixonada por Jesus, vive por Jesus, não vê a hora de encontrar com Jesus. Quer empolgar o povo? Fala de Jesus. Então, fica lá, Cristo deve voltar a ter centralidade nos nossos púlpitos, deve ser falado, deve ser honrado, deve ser reverenciado. A igreja deve ser levada a sentir a proximidade, sair do culto mais anelante pela volta dele, por se encontrar com ele. Porque Jesus é a figura central da Bíblia. Se você lê em Gênesis, você vai achar Jesus, Êxodo vai achar Jesus, Levítico vai achar Jesus. Como é que o camarada consegue pregar 1 hora sem falar de Jesus, se a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de Jesus? Coisa fora, impressionante, não é? Isso é algo assim inexplicável. Então fica aqui o meu rogo, fica aqui a minha petição. E a gente nem percebeu, mas já falamos aqui 1 hora, então vamos agora para o intervalo. Não deu tempo nem de avisar assim, já estou avisando agora. Vamos lá para o intervalo e a gente volta falando o inverso. Olha só para você ver. A gente acabou o capítulo 7 falando sobre o que as Escrituras falam de Jesus. No capítulo 8 nós vamos ver o que Jesus fala das Escrituras. Vamos lá para o intervalo. Amém, irmãos. Retornando então, como disse, o assunto agora é o capítulo 8, Jesus e as Escrituras. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo, como nosso Rei ressuscitado, o Messias de Deus, nosso Salvador e Supremo Mestre, nos fez algumas das mais importantes declarações relacionadas com a autoridade e natureza da palavra de Deus. Primeiro, Jesus confirma a verdade de que cada palavra das Escrituras é dada por Deus. Então, o testemunho que Jesus dá das Escrituras, ele tem uma relevância imensurável. Claro que a gente credibiliza plenamente, totalmente, as Escrituras como infalível, inerrante, inspirada, enfim, palavra de Deus. Mas em se tratando do Antigo Testamento, que já estava completo na época do ministério terreno de Jesus, Jesus em momento algum desautorizou nada do que já estava registrado e escrito do Antigo Testamento. Pelo contrário, confirmou, citou por diversas vezes. Então, a confirmação de Jesus, que é a própria verdade, Jesus é a verdade, dando testemunho da veracidade das Escrituras Sagradas, ainda que nós não precisássemos, porque já críamos, mas naturalmente que corrobora muito mais para a fidedignidade dos escritos sagrados. Então, Jesus, ele afirmou acerca da plenária verbal. O que é isso? Plenária, pleno, todos os livros, todos os livros da Bíblia são inspirados, e
a expressão verbal, todas as palavras da Bíblia, sem exceção, são por Deus inspiradas. Ele vai além. A gente está falando aqui de livros, toda a Bíblia, todos os livros e todas as palavras. Só que Jesus ainda foi além. Ele disse assim, ele vai além, está aqui, a ponto de fazer referência direta à menor letra, J, que é literalmente o Iod, o correlativo hebraico da nossa letra I, ou J, na verdade é o I, mas por causa da fonética, às vezes a gente usa o J, e o menor sinal de pontuação, que é o til. Vou falar sobre o Iod. Iod é essa letra aqui que tem som de Y, a 10ª letra do alfabeto hebraico. É esse sinalzinho aqui. Para você ter uma ideia, está aqui todo o alfabeto hebraico: Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Ve, Zain, por aí vai. Perceba que está aqui o Iod, é a menor letra do alfabeto hebraico, a menor. E aí Jesus, ele faz referência, até para mostrar aqui alguns exemplos. Muitas palavras bíblicas começam com o Iod, que corresponde ao Y. Às vezes nós traduzimos com o J, mas no alfabeto hebraico não tem J. A gente, por exemplo, aqui Israel, Israel, ok? O Iod com som do Y, né, que dá mais ênfase ao I. Em outras ocasiões, por exemplo, Israel, nas nossas Bíblias às vezes está lá Jezreel, a cidade de Jezreel. Não é Jezreel, porque começa com Iod, é Israel. Iová, tetragrama, Iod, Re, Vav, Re. Até destaquei aqui o Iod, representado pelo Y, Re, que é o H, o Vav, o V, e o H novamente, o Re, com esse som de R. O H tem o som de R, tanto no hebraico quanto no grego. Então Iod, Re, Vav, Re, Yehová, Yehová, é Jeová, não tem J. Yehová. E esse aqui, por exemplo, Yehoshua, Josué, Yoshua, começa com o Y, porque começa com o Iod. O Iod, portanto, está aí, a menor letra. A gente está falando que Jesus atestou a plenária verbal. Todos os livros da Bíblia são inspirados, todas as palavras são inspiradas. Jesus foi além, ele disse que não ficará um Iod, a menor letra, sem se cumprir. Ou seja, ele atestou, inclusive, a inspiração de letra por letra do que está na Bíblia Sagrada. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um J, que na verdade é o Iod, nem um Iod ou um til, que é um sinal também muito pequeno, menor sinal também de pontuação dentro do alfabeto hebraico, nem um Iod, nem um til, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Observe bem a que ponto Jesus vai, todas as letras, todos os acentos, todas as palavras, todas as frases, todas as profecias, todas as promessas, todos os livros. Pode passar céu, pode passar terra, pode acabar o mundo, mas nada daquilo que foi escrito vai ficar sem se cumprir. Ora, se Jesus dá esse testemunho acerca das Escrituras, quem é o louco de contestá-las, contestar sua veracidade, sua inspiração, sua inerrância, sua infalibilidade? Então, o Iod, a menor letra, mais uma vez, Jesus está nos informando que é mais fácil passar céu e terra do que omitir-se o cumprimento de um mero e simples Iod. Jesus não deixa espaço para debate, pois ele creu e ensinou a inspiração verbal total da Bíblia, e assim nós devemos proceder também, dar continuidade àquilo que Jesus fez, ensinar a Bíblia como totalmente
inspirada, totalmente inerrante, totalmente infalível, assim como Jesus fez. Em segundo lugar, Jesus atestou a indissolubilidade das Escrituras. O que é isso? Indissolubilidade. Quando Jesus disse que a Escritura não pode ser anulada, ele literalmente descreve a inviolabilidade completa da palavra de Deus ao lado do ser humano. Não tem como diminuir a sua verdade, significado, e a total dependência da mesma ao lado de Deus. Ele a sustentará, sua palavra não se dissolverá, nem será abalada. Então Jesus atestou a indissolubilidade e também a inviolabilidade das Sagradas Escrituras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, permanecerão, não se esvairão, não se dissolverão, não se extinguirão, permanecerão para todo sempre, ainda que tudo passe, mas a palavra de Deus jamais. Este é o texto mais citado com respeito à indissolubilidade das Sagradas Escrituras. Toda a criação pode se dissolver, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. As Escrituras se cumprirão, todas as promessas de Deus encontram em Jesus o seu sim, por isto é por ele que dizemos amém, para a glória de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Esse texto é extraordinário, né? Quem pode abrir aí? Porque na verdade eu coloquei aqui, mas tem uma outra tradução. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Parece não fazer sentido, né? Você lê assim, reler, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Essa outra tradução aqui que eu coloquei, todas as promessas de Deus encontram em Jesus o seu sim, ou seja, Jesus confirma. Todas as promessas de Deus têm em Jesus a confirmação, sim. Por isto é por ele que dizemos amém. Nós também confirmamos todas quantas promessas há de Deus, e elas se cumprirão para a glória de Deus. O mesmo Jesus que confirma a promessa testifica com a igreja, para que a igreja também confirme as promessas, todas quantas há de Deus, e todas se cumprirão para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém significa isto é sólido, isto é digno de confiança. Terceiro, ainda falando da relação de Jesus com as Escrituras, Jesus afirma a credibilidade do Antigo Testamento em geral. Como eu disse, frisei aqui, nos dias de Jesus, todo o Antigo Testamento estava completo. A Torá, nós temos como Pentateuco, os Neviim, que são os escritos, aliás, os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. A gente divide diferente, mas eles chamam assim, Tanakh, T-N-K, Tanakh. O Antigo Testamento para os judeus chama-se Tanakh. É o T, o N e o K. T de Torá, N de Neviim, os profetas, e K de Ketuvim, os escritos. É como eles dividem o Antigo Testamento. E Jesus, na sua época, todo o Antigo Testamento, a Tanakh, ou o Antigo Testamento, como chamamos, estava formada, estava completa, e Jesus afirmou a credibilidade de todo o Antigo Testamento, e disse mais: examinai as Escrituras a que ele se refere é o Antigo Testamento, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E Jesus diz: todo o Antigo Testamento de mim testifica, fala a meu respeito. Quando Jesus se refere às Escrituras, está fazendo uma alusão direta ao Antigo Testamento. Jesus também atestou os milagres do Antigo Testamento. Ele não os encara como crenças sustentadas supersticiosamente, que ele tolerou entre aqueles a quem se dirigia. Ao invés disso, ele era a verdade encarnada. E como a encarnação da verdade,
o seu testemunho é completamente decisivo. Assim, é fundamental notar que Jesus cria no relato bíblico de, primeiro, Adão e Eva, como primeiro casal. Está tudo aí, né? Estou lendo aqui pelo slide, mas o conteúdo está todo aí, para que os irmãos possam acompanhar. Então, Jesus acreditava, porque é a verdade, que a humanidade surgiu a partir do primeiro casal, Adão e Eva. Não tem essa história de teoria da evolução. Jesus atestava a veracidade do primeiro casal. O que mais que Jesus falou sobre? Jesus falou da literal destruição de Sodoma e Gomorra. Ele incluiu este fato em um dos seus sermões. Se não fosse verdade, ele não diria. Ele disse, ele pregou sobre Sodoma e Gomorra. Jesus falou sobre o dilúvio. Será como nos dias de Noé? Será como nos dias de Ló? Ele falou sobre isso em seus sermões, para chamar a atenção à necessidade da vigilância. Então ele acreditava e pregava a respeito da veracidade destes episódios, desses fatos. Jesus também falou da fidedignidade da profecia de Daniel. Ele cita alguns exemplos. Eu estou aqui mostrando exemplo da profecia do capítulo 7, a visão dos 4 animais, os reinos, babilônico, medo-persa, grego e o Império Romano e até o anticristo. Que mais? Jesus falou a verdade sobre Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Jesus falou sobre isso. Ainda há aqueles que duvidam, mas Jesus disse que inclusive o período em que ele passaria entre a morte e a ressurreição seria semelhante ao período em que Jonas esteve no ventre do grande peixe. Ora, se Jesus pregou sobre isso, é porque é verdade. Ou alguém duvida do que Jesus falou? Não, isso é algo do Antigo Testamento, era um acréscimo lá, alguém. Não, Jesus pregou sobre isso. Ele disse a respeito disso. Então, contestar esses fatos é contestar a verdade das palavras do próprio Jesus. Estamos falando aqui da relação entre Jesus e as Escrituras. Jesus falou sobre o milagre do maná, bem como outros da caminhada no deserto. Jesus falou sobre esses episódios. Em quarto lugar, ele predisse e, além de predizer, ele autorizou a redação do Novo Testamento. Ele confirmou todo o Antigo e ele predisse e autorizou a escrita do Novo Testamento. Vamos ver como ele fez isso. Ele disse em João 14:26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, isso aqui é interessante, porque se Jesus está dizendo que vai ficar registrado, isso aqui implica em dizer que Jesus, ele está afirmando que o Espírito Santo, que ele há de enviar, ele vai ensinar todas as coisas e fazer lembrar tudo o que ele disse. Ele está falando que vai ser registrado, ia ficar escrito, ia ultrapassar o tempo, ia alcançar a posteridade, os ensinamentos dele, tudo aquilo que ele falou, e seria a supervisão do Espírito Santo que garantiria que não cairia, não seria deixado no esquecimento seus ensinamentos, sua palavra, as suas pregações, suas parábolas, enfim. Ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tinha muita coisa para registrar, mas naquele momento não era possível, eles não estavam prontos. E ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele está dizendo: tem mais coisa para ser dita, tem mais coisa para ser revelada. Ainda há algumas verdades que estão ocultas, mas o Consolador, quando vier, vos revelará, e vai ficar registrado. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, Jesus está atestando, está autenticando
A partir da interpretação desses versículos, notamos que Jesus assinalou que o ministério próximo do Espírito Santo incluiria colocar na mente dos apóstolos as coisas que mais tarde haveriam de ser redigidas. Sua antecipação desse ministério não apenas coloca seu endosso sobre essa faceta da missão apostólica deles, mas também afeta indiretamente o fechamento do cânon das Escrituras que seguiu o término dessa tarefa. O cânon se encerra a partir da conclusão desta tarefa que Jesus predisse que o Espírito Santo haveria de realizar. Bom, a gente termina aqui mais essa parte, a gente já vai falar agora no capítulo 9, mas a gente tem aí, acabamos de ver antes do intervalo e agora depois, o que a Bíblia fala de Jesus e o que Jesus fala da Bíblia. A Bíblia dá testemunho de Jesus, Jesus dá testemunho da palavra. A Bíblia aponta para Jesus, Jesus aponta para a palavra. A Bíblia indica, vá a Jesus, Jesus diz, examinai as Escrituras, vai a palavra. Por quê? Porque uma é o verbo escrito, o outro é o verbo vivo. A palavra de Deus escrita e a palavra de Deus encarnada. Não há contradição. Não há contradição. E é triste a gente observar, haver ainda hoje alguns que se arvoram como espirituais e, entre aspas, guiados pelo Espírito Santo, que profetizam, têm a coragem de profetizar, dizendo-se fazê-lo em nome de Deus, quando a mensagem que eles profetizam contradiz completamente as Escrituras. Como é que pode? O Espírito que inspirou as Escrituras vai falar nos lábios de alguém, desautorizando aquilo que foi por ele inspirado. Mas que Deus é esse? Até eu e você, ou seja, pessoas que buscam ser sérias, pessoas corretas, labutam para manter de pé a sua palavra e não deixá-la cair em descredibilidade. O Espírito Santo não teria preocupação com isso? Descredibilizaria a sua própria palavra? Infelizmente, às vezes há alguns eventos aí, não tenho nada contra quem gosta, quem participe, só oriento a que tenham discernimento para não ser guiados por mensagens pseudo-espirituais que contradizem a palavra de Deus. Então, existem eventos, vigílias, encontro de vaso, encontro de profeta e não sei mais o que, que às vezes traz mais problema para a saúde espiritual do que propriamente edificação. Tem um grupo aí que gosta muito desses mistérios, de Bíblia que é bom nada. Tudo que encontra ele bate ponto. Na escola dominical nunca aparece. Falou que é manto, remanto, ele está lá. Agora no ensinamento e curso de teologia, não, aí não é de Deus. Já vi cartaz até falando encontro de vasos versus não sei o que lá, profeta, como se fosse um embate, aquela coisa de UFC, lado A, lado B, vamos ver quem. E histórias esdrúxulas, como um exemplo de um profeta, entre aspas, que se levantou em meio a um culto de ceia, dizendo-se falar em nome do Senhor. A ceia ia começar a ser celebrada, o pastor colocou a igreja de pé, ia orar pelos elementos, foram descobertos lá. Quando ele ia orar para começar a ceia, o profeta se levantou, aquele barulhão, a igreja, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eis que hoje eu vou fazer algo diferente aqui nessa casa. A minha ordem hoje é: primeiro entregue o cálice, depois entregue o pão, e vocês verão o que eu vou fazer no meio desse Você sabe como termina a história. Aí, aquela expectativa. Qual seria a atitude do pastor? O pastor, depois de orar, deu ordem aos diáconos: leva o pão. Uns diáconos devem ficar olhando assim para o pastor. Você está olhando o que, rapaz? Jesus mandou entregar primeiro o pão, depois o vinho. Entrega o pão para o povo. Aí o profeta, que história é essa? Hoje eu vou fazer diferente. Se a ordem está aqui, é ordenança. Isso aí é invencionice, sai fora, ordenança. Então, tem gente que acha que não tem nada a ver. Não, mas não tem isso não, irmão. Se é ordem, é ordem. Jesus depois não desautoriza o que ele autorizou, não muda. Hoje eu vou fazer diferente. Por que não escreveu então diferente? Ele mesmo está confundindo a igreja dele. Mas tem gente que fica com medo. Não, aí o profeta conversa. A Bíblia está falando, acabou.
Tem as situações assim, cuidado com esses encontros de vaso aí, hein? Vaso, vasilha, vasilame. A obra do Espírito Santo através das Escrituras. Vamos falar agora neste capítulo de número 9. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A obra do Espírito Santo complementa a obra de Cristo na regeneração. Cristo morreu na cruz a fim de possibilitar ao pecador ser revivificado para Deus mediante o novo nascimento espiritual. Então, a partir daí, está aqui, entramos no reino de Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Estamos falando da obra do Espírito, através ou por intermédio. Como é que o Espírito age? Como é que o Espírito opera? Através das Escrituras. Jesus, falando com Nicodemos, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo aplica a obra salvífica de Cristo ao coração do homem e opera no coração deste a fim de convencê-lo do pecado e para induzi-lo à fé no sacrifício expiador que Cristo oferece. É essa fé que leva à regeneração mediante a união com Cristo. Então, a obra de regeneração, novo nascimento, a transformação do velho no novo, a mudança da natureza caída para a regenerada, é uma obra do Espírito Santo. A regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus nos faz nascer de novo, transformando o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo. A obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. O homem é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Aqui é o processo da regeneração, obra do Espírito Santo. E o que é que a Escritura tem a ver com isso? Jesus disse assim: quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A fé regeneradora produzida pelo Espírito Santo não deve, entretanto, ser considerada de modo abstrato. Ela não existe no vazio, mas surge do relacionamento com a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não somente foi o Espírito Santo responsável por registrar a mensagem da salvação que se acha nas Escrituras, mas também dá testemunho da veracidade destas. A obra do Espírito Santo através das Escrituras, em resumo, o Espírito Santo realiza hoje sua tarefa utilizando sobretudo da palavra de Deus. Ou seja, posto que Deus haja falado na Bíblia ao gênero humano, agora o Espírito Santo tem de convencer as pessoas quanto a isso. O Espírito convence não apenas a respeito da veracidade geral das Escrituras, mas quanto a uma aplicação poderosamente pessoal tem a cor aqui diferente, dessa verdade. Cristo como Salvador pessoal é o objeto da fé produzida no coração pelo Espírito. Enfim, o que eu quero dizer está aqui resumido. O Espírito Santo aplica a palavra escrita, a Bíblia, e a encarnada, Jesus, em nossas vidas. Como assim? Na prática, é como se esta fé está inseparavelmente ligada às promessas da graça divina que se acham em todas as partes da Bíblia. Precisamos do Espírito e da palavra. O Espírito lança a mão da palavra e aplica esta palavra no coração a fim de produzir o arrependimento e a fé, e por esse meio a vida. Por essa razão a Bíblia fala na regeneração em termos de nascer da água, que é um símbolo da palavra, mas também nascer
do Espírito. O Espírito se vale da palavra para agir nesta obra. O Espírito, portanto, é o obreiro, e a palavra é sua ferramenta. A obra do Espírito Santo na regeneração, a ferramenta que ele utiliza para esta tarefa é a palavra. Eu estou aqui fazendo uma paráfrase, né? Estou aqui fazendo um paralelo. Assim como um construtor utiliza-se da picareta para esmiuçar a pedra, o Espírito Santo utiliza-se do quê? Da palavra, para quebrar os corações endurecidos, para convencer, para quebrantar, para instruir. Então a obra regeneradora do Espírito, ela é realizada lançando mão justamente da palavra. Há uma concordância. O próprio Espírito que inspirou a palavra utiliza a palavra para cumprir o seu propósito na regeneração, na transformação do homem, na salvação. Então a palavra, ela é o instrumento poderoso nas mãos do Espírito para cumprir a sua tarefa, que é a conversão, a regeneração, a salvação. E aí eu queria falar aqui, para encerrar este capítulo, sobre ministros da letra versus ministros do Espírito. É sempre recorrente esse assunto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Muita gente tira o texto, do contexto. O texto está assim: foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida, vivifica, não é? Aí alguém vai, pega o texto e aplica ele dizendo o quê? Irmão, cuidado com a letra. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, mais ou menos, cuidado com a Bíblia. Bíblia mata, hein? Bíblia mata, hein? Você lê muita Bíblia, você corre perigo. A Bíblia, a letra, ele aplica esta expressão letra para a palavra de Deus, a Bíblia, e diz então que tem que se evitar estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. Afinal de contas, está escrito a letra, e aí ele interpreta como sendo a Bíblia. Ele diz que ela mata. Mas vamos lá, ler o texto na Bíblia dentro do contexto como está, para entender se é disso mesmo que está se tratando aqui. Vou ler aqui a partir do versículo 4, capítulo 3 da segunda epístola aos Coríntios. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, é o da letra, tá? O da morte é o da letra, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? A lei. A lei. O ministério da morte é o ministério da lei, aonde o pecador, o que acontecia com o pecador se transgredisse a lei? Qual era a pena? A morte. Então lá no ministério da letra escrita em pedras, o ministério sacerdotal daqueles que tinham que zelar para fazer cumprir a lei, se alguém adulterou, a lei diz assim: adulterou, tem que apedrejar, tem que matar. O ministério da letra era assim, a ferro e fogo. Não havia compaixão, não havia misericórdia, não havia graça. Mas Paulo está dizendo assim, que ele nos fez ministros de um novo testamento, não do antigo, do novo, não da letra, não da lei, mas do novo, do Espírito. No antigo matava, e no novo, no Espírito,
O Espírito dá uma segunda chance, o Espírito opera no coração, o Espírito produz arrependimento, o Espírito produz regeneração. Ao invés de matar, o Espírito vai até ele e convence: não devia ter feito, te arrepende, muda de vida, volta. Nós somos ministros desse ministério, o ministério que não acusa e condena a morte, mas o ministério que prega convencendo sobre a necessidade de arrepender-se, porque enquanto a vida há esperança, e o Espírito está operando para produzir convencimento, transformação, e nós somos ministros deste ministério de salvação, de regeneração, de perdão. Tem nada a ver, contrário à Bíblia. A contrariedade aqui é em exercer o ministério da lei. Este sim cessou. O versículo 7 continua: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, pergunta Paulo: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério, versículo 9, dá o quê? Da condenação, foi glorioso na sua época, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, o ministério do Espírito, que é para sempre, que não é transitório, como a lei era transitória e passou, acabou, cumpriu o seu papel, atravessou aí por séculos, cumpriu o seu papel, mas sofreu com a sua transitoriedade. Entrou um novo ministério, o do Espírito, e agora este não é transitório, permanece para sempre, a glória dele é maior. Não tem nada a ver de ser contrário aqui à palavra de Deus, não tem nada a ver a usar este texto para fazer alusão, até terrorismo espiritual. Cuidado com a palavra, a letra mata. Não, irmão, o ministério lá atrás da lei condenava a morte, o pecador. O ministério hoje do Espírito não tem pena capital, pena de morte. Isso não acontece. Há uma pregação de conclame, arrependimento e mudança de vida. Nós somos ministros desse ministério. E o que nós utilizamos para exercer esse ministério, senão a própria palavra? Então, ela não foi abolida, não deve ser encarada dessa forma. Nós temos ali mais 10 minutos. Eu vou falar bem rapidinho do capítulo 10, que é brevíssimo, para a gente conseguir dar uma avançada, visto que na semana que vem será a nossa última aula, e a gente tem aí, semana que vem, sorteio de livro. Quem gosta de ganhar livro? Quase ninguém, né? Então deixa para lá. A supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. Supremacia da Bíblia não provém da capacidade de seus escritores humanos, mas do caráter de seu autor. Foi o que afirmou J. Blanchard. Se a autoridade da Bíblia é absoluta, como haveremos nós de questioná-la? Se a nossa autoridade é limitada, a da Bíblia não conhece limites, é suprema em matéria de fé e prática. Por conseguinte, que nenhum órgão eclesiástico desafie o que nos legaram os profetas hebreus e os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Israel acatava sem questionar os oráculos do Eterno, e assim a igreja primitiva curvava-se ante a autoridade das Sagradas Escrituras, devemos nós agir em temor e grande tremor, a fim de que sejamos havidos como filhos de Deus. No Brasil, onde a fé evangélica ainda é pura e conserva a simplicidade do que nos trouxeram a fé, questionar a supremacia da Bíblia Sagrada é algo inimaginável. Desde muito cedo aprendemos o destacado princípio hermenêutico: quando a Bíblia fala, já não precisamos ter voz. Infelizmente, vem aparecendo em alguns seminários e faculdades teológicas algumas vozes atrevidas e postulantes que, embalados pelo orgulho do ex-querubim ungido, põem-se a questionar não somente a palavra de Deus, como o próprio Espírito que a inspirou. Voltemos rapidamente à questão da autoridade da Bíblia
e em que ela consiste. Vamos lembrar aqui, a gente falou, quando a Bíblia fala não precisamos ter voz, que a gente já falou aí, autoridade. O que significa autoridade? Autoridade significa direito, a gente estudou isso lá, direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer, de dar ordens, de estabelecer decretos, de acordo com estes, tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Então a Bíblia, ela tem esta autoridade, ela tem o direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer. Nós devemos estar debaixo da autoridade da Bíblia. A igreja não está sob a autoridade da Bíblia, a igreja está abaixo. Deus governa a sua igreja por intermédio da sua palavra. É assim que um líder lidera, né? Um liderado, através da palavra, dando direção, dando apontamento, diretrizes, e Deus assim o faz em relação ao seu povo, também com a palavra. Então a palavra de Deus é o instrumento para Deus se fazer governante do seu povo. Então a autoridade da palavra de Deus é a autoridade do próprio Deus. Descredibilizar a autoridade da palavra é descredibilizar a autoridade do autor da mesma, daquele que deu a palavra. Então, em hipótese alguma, pode-se questionar a autoridade das Sagradas Escrituras. Teologicamente, podemos definir a autoridade como poder absoluto, inquestionável, reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tal autoridade advém-lhe do fato de ela ser a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Uma das maiores virtudes da reforma protestante foi resgatar, no meio da cristandade, a supremacia da Bíblia Sagrada em matéria de fé e prática. Até então se renegava a doutrina dos apóstolos e dos profetas, colocando a tradição da Igreja Católica acima das Sagradas Escrituras, e com isso cometiam os maiores absurdos, supostamente em nome de Jesus. Haja vista as cruzadas, o tribunal da Inquisição, as perseguições contra os que ousavam pensar diferente da hierarquia romana. Os reformadores, porém, guiados pelo Espírito Santo, recolocaram as Sagradas Escrituras no lugar onde elas sempre deveriam estar, no centro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, legislando sobre a doutrina e acerca da conduta dos cristãos. Aí eu coloquei um quadro aí chamado as 5 solas, a base, né, da reforma protestante: sola Escritura, sola gratia, sola fide, soli Cristo, soli Deo glória. Ou seja, só a Escritura, só a Bíblia, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. Isso aqui foi a reforma. Martinho Lutero, um dos pais da reforma, um dos mais famosos reformadores, quando a palavra de Deus estava restrita a um pequeno grupo e a grande massa não tinha acesso às Escrituras e tinha que acreditar naqueles que a detinham e diziam o que nela estava escrito, a época das missas em latim, isso até não mudou, não tem tanto tempo assim, essa questão das missas em latim, para o povo não entender nada. O povo só sabia quando estava na hora de dizer amém pela tonalidade da voz do padre, não é? Opa, minha vez, amém. O que ele falou aí? Não sei, sei que agora é hora de confirmar. E assim porque estava negando ao povo o direito e a possibilidade de ter acesso direto às Sagradas Escrituras e permitir que a Bíblia por si mesma exercesse a sua autoridade, a sua supremacia sobre o povo de Deus. Então a reforma protestante veio reestabelecer o lugar das Escrituras, a sua centralidade no seio da igreja. Com isso, Martinho Lutero começa então o trabalho de tradução das Sagradas Escrituras para os idiomas nacionais, para que as pessoas tivessem acesso. Quando ele completa esta obra, recentemente havia se descoberto aí a imprensa
Então logo que ele conseguiu traduzir a Bíblia Sagrada, ele já conseguiu imprimir em larga escala e distribuí-las. Foi um milagre de Deus. Então as pessoas começaram a ter acesso às Escrituras, e estas, por sua vez, libertavam as pessoas que estavam cativos de uma religiosidade mentirosa. Então, uma das virtudes da reforma foi isso, só as Escrituras. Está aqui os 5 solas. Os reformadores, porém, guiados pelo Espírito Santo, recolocaram as Sagradas Escrituras no lugar onde elas sempre deveriam estar, no centro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos aqui legislando, né? Então, cuidado, tomemos cuidado para não colocarmos, por exemplo, os dons espirituais, ainda que eles são atuais, verdadeiros, acreditamos neles, acreditamos na atuação do Espírito Santo, na continuidade da obra do Espírito Santo, através do batismo, através da distribuição dos dons espirituais, mas precisamos tomar cuidado para não colocarmos os dons e as manifestações sobrenaturais acima da palavra de Deus. É tão sério isso, que quando um dom espiritual se manifesta, a ordem é para julgá-lo pelo crivo da palavra. Se não passar pelo crivo da palavra, você deve refutá-lo. Ou seja, o próprio dom espiritual não está acima da palavra, porque a palavra é o juiz, é a última palavra, né? Nesse sentido de bater o martelo, até mesmo em relação à manifestação de dons espirituais e de ações sobrenaturais no seio da igreja. Então, em hipótese alguma, a palavra deve ser relegada a qualquer outro plano que não o primeiro. Ela sempre deve estar em primeiro lugar, ela sempre deve ter centralidade nos cultos, ela deve sempre ter primazia para ser ministrada, ensinada, para o povo possa compreendê-la e viver naturalmente em conformidade com ela, porque ela é suprema, a suprema palavra de Deus. Semana que vem, irmãos, a nossa última aula, nós falaremos aí sobre a completude das Escrituras e os demais capítulos. Estarei também trazendo as provas para a parte que vocês mais gostam. Semana que vem entregarei e teremos aí o sorteio do livro. Deixa eu dar aqui rapidamente 2 anúncios para a gente orar e encerrar. Primeiro, talvez alguém que tenha entrado no curso na segunda, terceira aula e por isso não me ouviu falar a respeito dos valores. A gente colocou o valor do curso a R$50, permanecendo, porém aqueles que fazem o pagamento no cartão de crédito, 55. Na verdade é o contrário, o valor foi para 55 e quem paga com dinheiro tem 10% de desconto e paga 50. Mas se pagar no cartão, esse valor, porque a gente recebia, já expliquei, muitos pagamentos no cartão, e toda vez que a gente fazia adiantamento do crédito para poder pagar os livros que era trazido, havia uma defasagem muito grande, e aí então, para não alterar o valor da mensalidade, a gente fez apenas esta alteração em relação ao uso do cartão de crédito. Segundo, avisei na semana passada, mas torno a avisar, para que ninguém se confunda. Talvez tenha até alguém que se confundiu acerca do término deste livro e o começo do outro. Falei sobre a viagem que farei. Tem gente que acha que eu estou até já viajando. Teve gente que mandou mensagem no outro dia desejando boa viagem já. Não, mas eu vou dar mais 2 semanas de aula. Ah, então eu entendi errado. Entendeu errado? Será que eu expliquei errado? Então volto a dizer, na quarta-feira que vem estaremos aqui, se Deus permitir, encerrando este livro. A minha viagem também, se Deus permitir, é óbvio, ocorrerá na quinta, na próxima quinta. Eu ficarei ausente, portanto, na quarta-feira da semana seguinte. Hoje é dia 30, né? Então a gente encerra a aula no dia 6. Estarei ausente no dia 13, quarta-feira, dia 13. E na outra quarta-feira, permitindo-nos o Senhor, já estarei aqui no dia 20 de fevereiro para iniciarmos então o segundo livro, que é Teontologia, Doutrina de Deus. Os irmãos que já na próxima semana fizerem um acerto do próximo livro, quando por ocasião da primeira aula, o livro já vai ser entregue aos irmãos. Aqueles que forem fazendo os pagamentos depois, vai acontecer da mesma forma como está acontecendo com bibliologia. A gente vai fazendo os livros mediante os pagamentos.
porque ocorre essa migração, uns chegam, outros saem, a gente faz o pedido de livro, alguém desistiu, não nos avisa, a gente vai acumulando material, então a gente vai permanecer desta forma. A gente recebe o pedido dos livros com os pagamentos e entrega na semana que se segue. Então, os que querem pegar o livro na primeira aula, no dia 20, terão que fazer o acerto já na semana que vem, no dia 6, ou mais para frente aqui procurando o secretário Dejaelson, pode estar acertando com ele, ele nos comunica e a gente já autoriza o pessoal que faz os nossos livros para que possa confeccionar, para que a gente entregue na aula do dia 20. Amém? Então vamos encerrar, vamos estar de pé, aproveitar aqui a honrosa presença do nosso pastor presidente, pastor Elias Chaves, que conosco está. Dado as suas muitas ocupações, nem sempre é possível, mas hoje ele está aqui, então ele vai fazer esta oração, peço que ele faça e que nos despeça com a bênção apostólica também. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, parabenizar essa turma, de alunos que estão aqui buscando conhecimento. Conhecimento bíblico é a melhor coisa que nós podemos buscar nessa terra, porque é conhecendo as Escrituras que nós teremos a vida eterna. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do pastor Márcio. Pedimos ao Senhor pela vida de cada aluno, ó Pai, cada família aqui representada, que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, em cada coração, em cada mente aqui, Senhor, para que a Tua palavra penetre, Senhor, em cada coração e em cada pensamento, ó Deus. Pedimos ao Senhor também pela vida do pastor Márcio, nosso professor, que o Senhor continue, ó Pai, dando graça e sabedoria ao Teu Filho, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar presente a cada dia nessas aulas, ó Pai, para inspirar o Teu Filho, Senhor, a falar a Tua palavra e também trabalhar em nossos corações para recebermos e aprendermos mais do Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos guarda, Pai, debaixo das Tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande, sublime e inefável amor de Deus, a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo, seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, e vamos dizer juntos, amém.